Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para conversar com uma ex-aluna da PUC. Na verdade, ela ainda é aluna da PUC, mas agora em outro estágio, né? Como mestranda, a advogada Mariana Passos. A Mariana estudou na PUC, fez graduação em Direito na PUC, hoje é advogada, é especialista em processo civil e atualmente é mestranda, ela cursa mestrado em Direito na PUC também, com bolsa, ela é bolsista da CAPES, né, Mariana? É isso? Bolsista da CAPES, né? Então ela tem a oportunidade de estudar na PUC sem ter que pagar as mensalidades, né, Mariana? Então eu já conversei com os alunos, já disse para eles sobre isso, que existe possibilidade de estudar e ter um auxílio financeiro se o aluno for destacado, enfim, né? Mas hoje a Mariana está aqui para conversar com a gente e sobre o trabalho de conclusão de curso dela. Ela teve uma experiência muito interessante lá na graduação, né, Mariana? E eu quero conversar com ela, fazer um bate-papo aqui, para que ela possa deixar alguma mensagem para todos os nossos estudantes que estão cursando metodologia, tá? Então, em primeiro lugar, Mariana, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei que tu estás bastante ocupada também com muitos estudos, né? Trabalhando na dissertação, né, Mariana? Então, em primeiro lugar, eu queria que tu contasse para nós qual foi o teu tema. Qual o tema do teu TCC? O tema do meu TCC foi doação compartilhada na reprodução assistida. Eu estudei um instituto e fiz o questionamento se realmente seria um contrato de doação ou não. Tá. Então foi um tema bastante inovador, né? Sim. Sim, o questionamento veio, e isso eu acho importante dizer para os alunos, né? A gente deixar claro que é importante se questionar, que acaba tornando tudo mais interessante no momento que quando vocês vão escolher o tema de vocês, tem alguma motivação por trás dessa escolha que vocês tenham vontade de aprofundar, de estudar. Não dá para ser uma coisa, não vão pelo mais simples às vezes, só por ter mais bibliografia, por ser mais banal para terminar logo. É legal se questionar, porque torna o estudo mais interessante do direito. Pois é. E aí eu aproveito e pergunto, Mariana, o que te motivou a escolher esse tema tão inovador? O meu tema veio, e acontece muitas vezes, eu lembro até na época da dissertação, amigas minhas também que estavam fazendo o TCC, também veio de questões de relacionamentos, né, na sua volta, questões pessoais, familiares. No meu caso, o meu pai é médico e trabalha com reprodução assistida. Então, muitas vezes a gente conversando, né, sobre as interfaces, acabou surgindo questionamento. E assim ocorre nas mais variadas áreas, né? Pode ser empresarial e assim vai. Então, é bom ter esse componente, às vezes, mais que dê vontade de ir atrás, assim, eu quero responder isso que tem a ver comigo, tem uma relação. Pois é, sabe, Mariana, que eu costumo dizer para os alunos que eles devem tomar cuidado na escolha do tema, em escolher um tema que ele tenha algum envolvimento pessoal emocional problemático, né? Então, por exemplo, eu já tive uma aluna que ela era adotada e ela quis estudar sobre adoção, e isso mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque às vezes o aluno quer fazer um TCC para resolver um problema pessoal, e não é isso, né? Mas eu acho muito interessante e até recomendável se o aluno escolhe um tema com o qual ele tenha um relacionamento pessoal tranquilo, né? Por exemplo, é um tema relacionado à área do estágio, né? Ou é uma inquietação como a tua, né? Relacionado ao ofício do teu pai, mas não é algo que tem um componente emocional complicado, né? Eu acho que isso é importante. Interessante. Acho que sim, porque aí torna mais difícil, né? Porque é para ser uma pesquisa científica. Então, assim, a pergunta que tu vai fazer para tentar responder, tu tem que ter um certo distanciamento também da questão para conseguir avaliar bem, né? Como tudo, às vezes, quando a gente se envolve emocionalmente, às vezes fica mais difícil ser isento. Sim.
Mariana, e eu percebo que tu és bastante jovem, né? Já é mestranda, mas já fez especialização, já tem uma pós-graduação, está fazendo outra pós-graduação, agora estrito sensu. Aparentemente é bastante jovem aí, né? Pode contar pra gente que idade tu tá, Mariana? Ainda posso. 26. 26? Ainda posso. Mariana, que idade tu tinhas quando tu fez o teu TCC, tu lembra? Eu tinha, acho que 20, porque eu me formei com 21 para 22, então deveria ser 20. E, claro, a gente amadurece, quanto mais cedo a gente começa a se envolver com essas coisas, mais a gente amadurece em termos científicos, digamos assim, em aprender a fazer pesquisa. Uhum. Mariana, e justamente por essa tua juventude, enfim, eu te pergunto, na época do teu TCC, tu já tinhas alguma experiência em pesquisa científica? Nenhuma experiência. Foi realmente um divisor de águas para mim fazer o TCC, entender um pouco mais. E sim, isso é muito importante, acho também dizer que a gente não acerta nunca de primeira. A gente vai errando e é através do erro que a gente aprende. Isso eu tenho certo na minha cabeça hoje em dia, que fazer o TCC na graduação foi realmente uma mudança para mim, porque eu vi quanto eu achava interessante me questionar sobre coisas do direito. E aí isso faz com que tu tenha um outro olhar sobre o teu estudo, que ele deixa de ser aquela coisa mais... Porque a gente vê na graduação, às vezes, eu acho muito interessante a aula de direito penal. Ok, mas me questionar sobre isso e ter que estudar sobre isso, tu tem um outro aprofundamento que na graduação a gente não tem. Então é legal ver se tu gosta disso através do TCC. E aí desenvolver. Claro. E, Mariana, eu tenho conhecimento que tu já publicou alguns artigos em revistas científicas e vê lá na época do TCC, tu não tinha nenhuma experiência na pesquisa, né? Então, e eu sei também que tu fez o teu TCC na época do currículo antigo, então obrigatoriamente tu tinhas que escrever uma monografia, né? Mas eu tenho conhecimento de artigos teus em revistas que tu tens publicado. Então eu queria perguntar para ti, se a experiência que tu teve em escrever uma monografia, aspecto metodológico, enfim, essa experiência ajudou para o aprendizado da escrita de artigo para revista? Com certeza. Eu não fazia ideia como era a pesquisa científica, aprendi. Claro, como eu disse, a gente vai sempre melhorando. Mas foi o primeiro contato que eu tive, eu acho isso importante saber que não tem problema ser o primeiro contato. Tem gente que eu encontrei no mestrado que já tinha feito bolsa de iniciação científica na graduação, e realmente abre um pouco mais. Quem tem interesse, né, é sempre interessante fazer a iniciação científica. Eu não fiz. Eu fiz só o TCC e a partir disso eu aprendi como metodologicamente se organizar, porque é muito interessante que às vezes a gente acha na graduação que a metodologia vou aprender, mas não querendo, né? Mas realmente metodologia é importante para vocês. Quem sentar e pensar sobre a metodologia direitinho vai ter um passo na frente na hora de entrar no mestrado, na hora de fazer artigos, que artigo hoje em dia é a principal tipo de publicação, né, científica. Na minha época a gente fazia, como a professora falou, monografia, né? Mas eu acho bem legal essa escolha de poder fazer o artigo científico, porque já ajuda vocês a ver, né, para o futuro. É assim que se organiza um artigo, eu tenho que ter um problema, eu tenho que então fazer a minha hipótese. Por isso que é muito importante, né? Às vezes o questionamento vem quando tu vê, já tem uma resposta, então não, né, já está respondido aquilo, já está pacificado, já está resolvido. Então, por isso que é importante aprender bem sobre a metodologia, e o TCC abre muito a cabeça para conseguir publicar artigos, escrever artigos. Uhum. E a banca, Mariana, vamos conversar sobre a banca. Muitos alunos, desde o semestre que estão cursando metodologia agora, já pensam lá na sua banca, porque existe a obrigatoriedade da apresentação oral perante professores avaliadores. E muitos alunos já sonham com a banca, alguns têm bastante receio, por que não dizer até medo da banca. E eu queria saber
como é que foi a tua banca, mas antes de falar na própria banca em si, eu queria que tu contasse pra gente se tu te preparou para essa banca, né? E se, em caso positivo, de que forma tu te preparou? Na verdade, antes de falar disso, tu pode contar para nós a tua nota? Qual foi a nota que tu tirou no TCC? Graças a Deus, eu tirei 10. Graças ao meu orientador, na época, também tirei, que me ajudou. E isso é importante a gente falar depois. Eu explico melhor da relação do orientador, mas tirei 10 e a partir disso eu consegui publicar o que eu apresentei de TCC. Me preparei, li no mínimo umas 3 vezes antes de ir para lá. Todo mundo fica com medo, né? Natural de sentir medo de ter que apresentar para professores, pessoas com mais cancha que tu no direito, no estudo. Então, ir apresentar dá um medo. Mas por isso também que é importante ser algo inovador, porque a noção que a gente tem, às vezes, de buscar algo inovador, é mais complicado, mas, na verdade, tu vai estar estudando um assunto novo ou um questionamento que tu vai estar por dentro, muito por dentro, porque tu vai te envolver com aquilo. E, às vezes, as pessoas que estão na tua banca também vão estar aprendendo, através da tua apresentação, aquele assunto. Uhum. Mariana, para a gente se encaminhando para o final, eu queria que tu deixasse algum conselho. Que conselho tu daria para o aluno que está se preparando agora para no semestre que vem cursar o seu TCC? Eu lembro que porque eu não sei se as pessoas, eu na época eu fiz assim, me organizei mentalmente, vou fazer o meu TCC e depois vou fazer a prova da OAB. Eu fiz a prova da OAB depois do TCC. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu usei minhas férias de verão, e não pense nisso como se fosse uma sofrência. Eu usei minhas férias de verão para ler assuntos que me interessavam no direito. Sabe, eu tenho que escolher um tema, então eu sou muito assim, eu não gosto eu me envolvo, eu tenho muito mais concentração e envolvimento com coisas que me interessam. Acho que isso é natural, né? Coisas que tu tem vontade de ler sobre. Então, eu fiz isso. Eu peguei, olha em artigos, nem que seja assim, no Conjur, procurem coisas que vocês acham interessante, né? Temas que vocês tenham questionamento, não precisa ser. Procurem artigos científicos, vão atrás dessas coisas e se organizem e leiam. Leiam tudo que vocês têm curiosidade e pensem, eu vou escrever sobre isso, eu vou escrever sobre aquilo, e perguntem também para as pessoas mais experientes. Eu acho que isso é um bom conselho. Eu não tenho muita vergonha de perguntar, de ir atrás, né? Tem que ter essa humildade também de saber que a gente não nasce sabendo, não tem problema perguntar. E então, assim, não tenham vergonha, conversem com as pessoas, perguntem. Tá ótimo. E a relação do professor, eu acho que também, não sei. Pode falar. Uhum. Posso falar disso? A relação com o orientador, eu acho bem importante também, juntando esse link que eu falei agora da pergunta, de perguntar, a relação com o orientador é bom ir atrás. Não fique assim, vou escrever meu TCC. Eu não enviei tudo pronto, eu fiz junto, porque como eu não tinha nenhuma experiência, eu fui aprendendo a fazer. Então, o orientador me ajudou muito nessa construção, nesse desenvolvimento. Eu acho importante também terem essa ideia de que vocês têm que perguntar, vocês têm que perguntar se esse é o caminho certo, etc. Porque é só assim que vocês vão aprender a fazer e desenvolver. Não ficar com vergonha, né? Às vezes o aluno fica com vergonha, não quer mostrar o trabalho parcial, mas acho que a tua experiência, então, é muito válida, tá? Eu tenho um minutinho final aqui, e então, assim, quero te agradecer muito, desejar muito sucesso no teu mestrado, né? Eu tenho certeza que desde lá do teu TCC, tu começou a desenvolver a tua trajetória acadêmica, certamente foi importante para até te descobrir como pesquisadora, e agradeço muito os conselhos que tu deixa para os nossos alunos aqui de metodologia. Eu que agradeço a oportunidade e não encarem o TCC como uma coisa ruim, encarem como uma coisa boa, porque pode mudar muito vocês. Me ajudou muito na minha vida profissional hoje em dia. Que bom. Muito obrigada, então, Mariana. Tudo de bom para ti, sucesso na tua pesquisa atual, que continue. Daqui um pouco vai estar no doutorado e aí depois professora universitária, vamos nos encontrar. Hein? Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. Tchau.